tarde. Para quem estava ontem, eu vou tentar não me repetir nas falas, né? Hoje eu fiquei especificamente com a parte de reabilitação dessas duas alterações de deglutição e de comunicação, que são alterações que acompanham o grande. Eu não vou dar um enfoque maior a isso, porque nós vimos ontem, né? Mas em torno de 38 mil pacientes novos por ano no Brasil. Então, são bastante pacientes, bastante pessoas se submetendo a esse tipo de tratamento, cirurgias extensas e que envolvem... acho que é esse microfone aqui, ó. Que envolvem, então, grandes morbidades para os pacientes, funcionais, estéticas, né, psicológicas. De um modo geral, os tratamentos se dão por cirurgias, associado ou não à quimio e radioterapia. Cada um deles acaba causando efeitos adversos e comprometendo esses pacientes em maior ou menor grau. Que nem eu falei ontem, o paciente ele tem uma imagem, muitas vezes já comprometida pela lesão, os aspectos funcionais também previamente, muitas vezes já estão comprometidos em função dos tumores, da dor, né, e do tamanho da lesão. E logo após, por mais que se explique a cirurgia e que se oriente o paciente e o familiar, no pós-operatório imediato, quando eles se deparam com aquela situação de que com uma cânula no pescoço, né, que não estão conseguindo se comunicar, eles tentam falar, o familiar não entende, tenta articular um pouco melhor, o familiar não entende, o cuidador não entende, vira o caos. É uma situação de estresse e de frustração para o paciente e para o familiar. Então a gente procura estar intermediando esse pós-operatório, ou muitas vezes até no pré-operatório, antes desse paciente ir para a cirurgia, para ele já ir um pouco mais confiante. E claro, a gente trabalha, em função disso, trabalhamos com uma equipe interdisciplinar, que envolve nutricionistas, médicos, psicologia e todo mundo, né? Como o Dr. Virgílio falou ontem, a gente precisa contar com o apoio desde o pessoal da recepção. Mas, de um modo geral, nós temos um paciente que é um bicho de 7 cabeças, porque ele não vem com uma coisa só. São várias coisas associadas, né? Então, temos disfagia, um paciente tracostomizado, com alteração de salivação, com bastante secreção, né? Essa é uma característica bem importante, que passou por diversos tratamentos, muitas vezes está utilizando via alternativa para se alimentar e está com alteração de voz e fala. E o que a gente faz com tudo isso, né? Falar de reabilitação é um pouco difícil. O conceito de reabilitação seria retornar à condição anterior. E muitas vezes não é isso que a gente consegue, não é isso que a gente visa, né? O que a gente visa é tornar esse paciente, na sua atual condição, apto a executar algumas funções. Então, não necessariamente a gente reabilita, às vezes a gente habilita. A disfagia é o distúrbio de deglutição e é o transtorno mais comum nesse tipo de paciente. Além disso, nós temos pacientes que podem ter paralisia facial, alterações de ressonância, principalmente aqueles que têm ressecção de maxila, né, de palato. Podemos contar com adaptação de próteses, temos distúrbios fonoarticulatórios, isso dependendo da região de tratamento, né? Cada região de tratamento vai apresentar uma alteração, podendo também acometer outras áreas. Por exemplo, o paciente que fez uma glossectomia, quando ele vai fazer um tratamento radioterápico, outras estruturas também estarão acometidas. Em relação à disfagia, ontem eu cheguei a comentar que a gente se preocupa bastante em função das complicações que podem surgir a partir disso. É um processo extremamente complexo e dinâmico, porque acontece com a movimentação, elevação e anteriorização da laringe. A gente precisa de um completo fechamento de prega vocal e todo esse mecanismo ele tem que acontecer da melhor forma para que a gente tenha uma deglutição efetiva. Essas funções elas têm que estar coordenadas para o paciente não broncoaspirar. E se isso não acontecer, nós temos então uma influência na morbidade e possivelmente um aumento então na mortalidade. O intuito aqui não é falar de técnica, né, porque não é uma palestra voltada para fonoaudiólogos, mas para ilustrar um pouco de que modo a gente trabalha com esses pacientes. Então, a gente trabalha por meio de alongamentos. Às vezes, a gente pega pacientes que não têm uma abertura de boca suficiente, por exemplo, para adaptar uma prótese, ou às vezes até não conseguem colocar um instrumento para se alimentar dentro da cavidade oral. Então, a gente tem que alongar toda a musculatura mastigatória,
trabalhar força, mobilidade, por meio da compensação das estruturas que restaram. Por exemplo, o paciente que fez uma glossectomia total, ele não tem mais a língua, mas a gente tem que compensar de alguma forma. Então, trabalhar um pouco mais a força de contração faríngea, a elevação laríngea e assim consecutivamente. Muitas vezes a gente utiliza também manobras posturais, né? Então, o paciente flete a cabeça e se alimenta com o queixo mais próximo ao peito, ou, dependendo do caso, com a cabeça mais estendida. Mudamos a consistência alimentar. Então, o câncer, na cirurgia de cabeça e pescoço, nós temos muitas particularidades. Por exemplo, a consistência de início de teste vai depender do que esse paciente está nos sugerindo. Pacientes laringectomizados parciais, supraglóticos, por exemplo, a gente sabe que no início eles vão ter dificuldade para engolir líquido, para engolir a saliva. Então, a gente já começa a formar uma hipótese diagnóstica para ver com o que a gente vai começar. E também um instrumento facilitador. Muitas vezes a gente precisa ensinar esse paciente, se reeducar a forma de alimentação, né? A sensibilidade é algo que muito frequentemente está reduzida em função da radioterapia. O paladar e a saliva também. E a gente, da melhor forma possível, a gente tenta promover, então, uma qualidade de vida. O ideal é se atender o paciente, iniciar o atendimento o mais precocemente possível, né? Lembrando que não é receita de bolo, não tem algo que a gente faça que sirva para todos. A gente vai trabalhar conforme o que esse paciente vai apresentando, né? Conforme as alterações que ele tem, no intuito de reduzir, então, os prejuízos nas funções estomatognáticas. Nós tentamos promover, então, uma fonoaudiologia baseada em evidências. Não é algo tão fácil, né? Porque quem está na clínica dificilmente consegue trabalhar tão efetivamente na pesquisa, unir as duas coisas não é algo tão fácil, mas a gente vem tentando fazer isso. Então, eu trouxe algumas pesquisas que eu achei interessante, alguns dados que eu achei interessante de trazer, tá? Essa pesquisa, eles mostraram que pacientes que fizeram quimio-radioterapia, eles dividiram em dois grupos. Um grupo fez exercício, o outro grupo não. E o que eles viram? Que o grupo que fez exercício teve uma diferença de 20 dias no tempo de internação. Então, é muita coisa. 20 dias a menos de internação é menos custo para as instituições, é menos complicação e é é menos tempo, digamos assim, desse paciente não se alimentar, dele não voltar à sua vida, né? Quanto antes a gente conseguir fazer com que esse paciente saia do hospital, inicie um acompanhamento, volte para a sua vida, melhor. Um dado que eu achei bem interessante é que eles fizeram uma análise de fibras musculares. O que acontecia com as fibras musculares da língua quando o paciente fazia radioterapia? E a língua é um músculo que tem fibras mistas. Então, eles viram que depois da radioterapia, a modificação das fibras, ocorreu uma modificação das fibras e tinha o predomínio de fibras tipo 1, que são fibras de contração lenta. Elas têm uma resistência à fadiga, mas elas têm uma contração mais lenta. E muitas vezes nesses pacientes o que a gente precisa é mobilidade, é contração rápida. Então isso também é um dado que vem mudando a nossa conduta de exercícios, né, e de frequência. Um outro dado interessante é que a gente não entendia por que, um tempo depois, anos depois, o paciente vinha para a gente com ainda muita alteração na musculatura, por exemplo, cervical, o pescoço extremamente enrijecido depois da radioterapia. Nós não sabíamos por que depois de tanto tempo isso acontecia. E aí algumas pesquisas agora vêm mostrando, toda vez que ocorre um dano muscular, um dano por exercício, por exemplo, nós temos células, que são células satélites, que carregam a memória muscular, ou seja, elas vão lá e reparam aquele dano. E a radioterapia, ela atinge justamente essas células responsáveis pelo reparo. Então, por isso, essa musculatura atingida, muitas vezes não consegue se recuperar. Uma outra pesquisa interessante que eles mostraram foi a influência dos pacientes que fizeram exercício, para aqueles que não fizeram, a influência em manter atrofia muscular. Não vou me deter, que o meu tempo acho que está...
nessa mesma pesquisa eles viram que os pacientes que fizeram exercício, eles tiveram uma melhor qualidade de vida, eles tiveram um grau menor de disfagia e eles tiveram uma maior abertura de boca. Eles mantiveram, então, esses aspectos comparados ao grupo de cuidados usuais e o grupo controle. Eles viram, então, que os exercícios eles foram efetivos para a manutenção da função de deglutição. E é algo que a gente vem trabalhando também. Quanto antes a gente pegar esse paciente e começar a fazer exercício, melhor. Não é que ele não vá ter distúrbios durante o tratamento. Ele vai, mas provavelmente em menor grau. Temos algumas atualidades em reabilitação também, tem uma série de instrumentos, eletroestimulação. Hoje a gente conta com uma série de instrumentos mesmo que vem a facilitar e vem a agregar a nossa terapia, vem a agregar o que a gente já faz. Um exemplo, então tem bastante diferença na fala. Né? Quando nós temos perdas tão grandes assim, perdas ósseas, não tem mais estrutura para compensar completamente. Então a gente precisa de adaptação de instrumentos, de acessórios, como são as próteses. Mas isso não isenta a nossa atuação, porque a gente precisa trabalhar a musculatura, soltar muitas vezes as fibroses cicatriciais, né, para uma melhor adaptação das próteses. Uma coisa que a gente vem falando bastante também é a questão da xerostomia, da hipossalivação pós-radioterapia, e a gente começou a olhar de uma forma mais detalhada para isso, em função de que, às vezes, a gente reabilitava os pacientes e eles permaneciam depois de um tempo com a queixa seguinte: eu estou bem, eu estou falando bem, eu estou conseguindo me alimentar, mas a boca continua seca. Então, para eu comer um pão, para eu comer uma bolacha, só tomando muito líquido. E isso era algo que permanecia. E, de um modo geral, o que a gente indicava era para tomar mais água, para usar saliva artificial, que não era algo que eles aceitavam muito bem, em função do custo, da disponibilidade, da textura, do gosto, uma série de razões. Não é todo paciente que se adapta a esse método. E então nós fomos atrás de uma técnica, de algo que a gente pudesse fazer para melhorar então esse aspecto. Essas são as bocas que a gente está acostumado a ver, nesse nível de secura, que não tem absolutamente nada de saliva. Fomos atrás, então esse foi o meu trabalho de conclusão da residência, que foi o efeito agudo da eletroestimulação. Nós utilizamos então a eletroestimulação, que, para quem não conhece, são aqueles choquezinhos, né? Todo mundo fala a grosso modo dessa forma. Nós estimulamos as glândulas salivares. Essa é uma técnica que fora do Brasil ela já é utilizada. Tem algumas pesquisas publicadas, mas com uma metodologia questionável. Então a gente tentou reproduzir aqui de uma forma diferente. E o efeito imediato está em processo de publicação, mas esses dados eu já posso adiantar para vocês. Então o efeito de uma aplicação de 0,05 na mensuração da saliva, o paciente passou para 0,10. Então é bastante coisa, é bastante aumento em uma aplicação. Aí pode se questionar, mas isso manteve, foi só na hora? Tem um monte de questionamentos em cima disso, porque foi apenas o efeito agudo, né? Nós já estamos tentando responder essas questões. Agora, na minha pesquisa de mestrado, a gente está tentando fazer isso. Então a gente vai ter mais respostas e possivelmente mais perguntas também para serem respondidas. Outras coisas que a gente viu é que a comunicação, que nem a Vera falou, é uma troca de sentimentos, de conhecimentos, fornece autonomia para as pessoas, né? O paciente que se comunica, ele tem autonomia no seu tratamento, ele consegue expor as suas queixas e ele se mantém como agente ativo, né? Tem o poder de decisão e tudo mais. As principais técnicas que a gente usa, se tratando dos laringectomizados totais, né, são as próteses traqueosofágicas. Aqui no hospital a gente não tem tanto contato com isso, mas eu tenho um videozinho rápido para ilustrar. A laringe eletrônica, que vocês tiveram um exemplo aqui no coral. E a voz esofágica, que é por meio então da deglutição de ar. A gente, só para encerrar rapidinho,
Antes a gente achava que o paciente que produzia a voz esofágica era aquela voz e aquilo não mudava com o passar do tempo. Hoje já tem uma série de pesquisas trazendo que não. Se esse paciente continuar treinando, a gente consegue ter uma modulação nessa produção de voz esofágica. O vídeo então não vai dar tempo. O intuito então de tudo isso, que é um trabalho de formiguinha, é fazer com que esse paciente, que muitas vezes está em idade de qualidade. Não, acabou meu tempo. É isso, obrigada. Só reforçando o convite do Bruno.